Olá, que estejam todos na paz de Deus. Vamos iniciar mais um dia de estudo, começando com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações e livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Bem, hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos. Nós vimos na última palestra sobre os motivos que nos levam a ter a resignação, pelos quais nós deveríamos nos resignar à vontade de Deus e às provas que passamos nessa vida, né? Que são formas de sanarmos débitos passados. E vimos também suicídio e loucura, que fala um pouquinho sobre como muitas pessoas que não creem como cremos nós na vida futura, acham que é mais vantajoso, mais fácil acabar com tudo, porque eles acreditam que com o desencarne não há mais nada. E não é bem assim. Então nós devemos agradecer a Deus e erguer as mãos aos céus em sabermos que a vida continua assim, que nós fazemos nós próprios. Nós estamos hoje construindo o nosso amanhã e que tudo depende de nós e que é importante termos fé em Deus e confiança em Deus Pai. Hoje nós daremos início a instruções dos Espíritos. Até aqui nós vimos tudo o que foi colocado para a gente entender sobre esse bem-aventurados, esse felizes, né, os que sofrem. Então a gente tem sempre que lembrar que há aquele que não crê na vida futura, isso parece lógico, não tem razão de ser. Mas quando começamos a aprender, entendemos o porquê dessa colocação que Jesus fez, né? Então vamos lá? Instrução dos Espíritos, bem e mal sofrer. Locardaire Havre, 1863. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, pois deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam ou num trono ou na extrema miséria. Mas poucos sabem sofrer, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Olha o que ele nos coloca aqui, gente. O desânimo é uma falta. Por quê? Porque nós estamos ali perdendo a oportunidade de aproveitarmos a vida, o dia presente, de fazermos tudo diferente, né? Então, quando muitas vezes é tão simples, às vezes a gente estar desanimado com alguma coisa, mas se pensarmos aqui, segundo o que nos mostra o Evangelho, o desânimo é uma falta. Então a gente tem que angariar coragem e seguir avante. Seguir avante. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. Olha aí. Por isso o desânimo é uma falta. Porque Deus não vai nos ofertar ali consolações se nós não tivermos coragem de enfrentarmos ali a situação que estivermos passando. A prece é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre uma fé viva, na bondade de Deus. Jesus vos disse muitas vezes que não se colocava um fardo pesado
sobre ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tão mais generosa quanto mais difícil tiver sido a aflição, mas é preciso merecer a recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Nesse trechinho nós vimos aqui, é preciso que se apoie numa fé viva, porque a prece é uma sustentação, mas ela precisa se apoiar ali numa fé viva. E o que é essa fé viva? A gente já pensou nisso? É uma fé verdadeira, não é aquela que eu falo aqui, a Silvia falando de fé, da boca para fora. É aquela fé que vem sentida, vivida diariamente. E como fazemos isso? Cumprindo a vontade de Deus, buscando nos melhorar, colocando ali a nossa cabecinha no travesseiro e pensando: o que eu fiz hoje, como eu poderia fazer melhor amanhã? Que pensamentos eu tive hoje? Às vezes a gente não faz prontamente, mas pensa: o que eu posso deixar de pensar sobre isso amanhã? Para não cair em tentação. Então a fé viva é essa fé que não é a fé de falar, do blá blá blá, é a fé do vivenciar, né? O militar que não é enviado à frente de batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede como militar e não desejeis um descanso que enfraqueceria vosso corpo e entorpeceria vossa alma. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo de batalha, mas as amarguras da vida, em que algumas vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento, pois aquele que se manteria firme diante do inimigo poderá fracassar sob a pressão de um sofrimento moral. Bem, gente, nós vemos aqui que ele fala ali um pouquinho no item anterior, que o fardo é de acordo com aquela força que nós possamos vencê-lo, né? E nós devemos lembrar que pedimos para passarmos e Deus ainda nos ameniza quanto a isso. Aí quando ele fala aqui sobre o militar que não é enviado à batalha, ele não fica feliz, porque ele sabe que ele está ali para ir, né? E a gente sabe que é bem mais fácil nós vencermos as dificuldades e as batalhas do mundo do que vencermos as nossas más tendências. Nós devemos ser esse militar, mas não apontando o dedinho para o outro, mas olhando os 3 dedinhos que quando a gente aponta, estão apontados para nós vencermos as nossas más tendências, vencermos a nós mesmos, as nossas dificuldades. Continuando, o homem não tem recompensa por esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva coroas e um lugar glorioso. Quando vos atinge o motivo de dor ou contrariedade, esforçai-vos para superar isso, e quando chegardes a dominar os ataques da impaciência, da raiva ou desespero, podeis dizer com uma justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar a fé, de provar sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o descanso. Olha que lindo, né? Depois do trabalho virá o descanso. No próprio Pai Nosso que estás no céu, nós rogamos que seja feita a sua vontade. Mas se nós olharmos bem para a gente, se a vontade de Deus for diferente da nossa, a gente já se irrita, diz que Deus não nos ouve, isso e aquilo. Então nós precisamos sempre pensar. E esse foi o recado: entre o bem e mal sofrer,
Podemos escolher as formas de sofrer, porque se passarmos com resignação, sem desânimo, com a coragem para estarmos ali como o jarro em pé, para ouvir o auxílio de Deus e sabermos de onde tirar essa força para vencermos a nós mesmos e as dificuldades que estamos enfrentando, vai ser o bem sofrer. Agora, o mal sofrer é aquele mal sem a resignação, com lamúria, reclamação, e que não vai servir de nada. Então isso foi o que nos trouxe Lacordaire, não sei se é assim que fala, gente, e isso em 1863, e que continua tão real. Agora, outra instrução dos espíritos é o mal e o remédio. Bem, meus amigos, aqui, olha, o mal e o remédio. Pelo título, a gente já percebe o mal que podem ser. São as provas, né? Que mostrarão se estamos prontos para mudarmos de plano ou não. É igual na escola. São aquelas provas que te tornam capaz ou não de ir para o próximo estágio. Então, esse mal são essas provas que nós passamos. Como a prova lá do vestibular, para ver se entra numa faculdade pública, particular, ou se não conseguiu entrar em nenhuma. É a prova da vida. Mas ele coloca o remédio. Então, vamos ver o que nos diz. Será a vossa terra um lugar de alegria? Isso é de Santo Agostinho, Paris, 1863. Será a vossa terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes viver aqui, esperai lágrimas sofridas e amarguras, e quanto mais vossas dores forem agudas e profundas, olhai o céu e bendizei ao Senhor por ter querido vos experimentar. Homens, será que apenas reconhecereis o poder de vosso Mestre quando tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias de bem-aventurança e alegria? Será que apenas reconhecereis seu amor quando tiver enfeitado vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver devolvido o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau do desprezo e miséria, estendido no monte de lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e me reduziste à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por quererdes experimentar bem este vosso servidor. Até quando vossos olhares se fixarão nos horizontes cujo limite é a morte? Quando vossa alma irá querer, enfim, se lançar além dos limites do túmulo? Mas, mesmo se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, o que representaria isso comparado à eterna glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Compreendei agora que as vossas desventuras são as vossas consequências dos vossos males no passado e elas terão consolação no futuro que Deus vos prepara? Vós que sofreis, considerai-vos os bem-aventurados na terra. Então, vamos ver o que Santo Agostinho nos diz nesse trechinho dessa passagem, que depois ele nos fala mais. Bom, é como se assim nós vamos encontrar a reparação para as nossas dores no futuro. Santo Agostinho, né, nos colocando. E Jesus já nos disse: eu irei e prepararei o lugar. Esse lugar ainda não é aqui na terra. Por quê? Porque é na verdadeira vida. E qual é a nossa verdadeira vida? O que é que nós aprendemos lá nas palestras espíritas e nos livros espíritas? Que a verdadeira vida é a vida espiritual, no plano espiritual.
Aquele que passa com resignação as suas provas, verão lá do lado espiritual o quanto se limpou, o quanto se depurou dos erros anteriores. Então, isso tudo é o que faz com que a gente seja bem-aventurado quando em aflição, quando sabemos passar por ela. Vamos ver o restinho? No estado de desencarnados, quando estáveis no espaço, escolhestes vossa prova, pois acreditastes ser suficientemente fortes para suportá-la. Por que lamentar agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para enfrentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa e que, se saísseis triunfantes, mesmo que o vosso corpo fosse jogado no monte de lixo, quando de sua morte, deixaria escapar uma alma brilhante, alva, purificada pela expiação e sofrimento. Que remédio receitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Um só é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se no extremo de vossos mais cruéis sentimentos, vossa voz canta ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com sua mão vos mostrará o sinal da salvação e o lugar que vós devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não pergunteis qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte, pela certeza da fé, e que aquele que duvida um segundo de sua eficiência é punido na hora, pois experimenta no mesmo instante as angústias dolorosas da aflição. Olha o que ele nos coloca, que aquele que não tem fé na hora já está em sofrimento, porque experimenta, essa angústia. Então a aflição faz parte da falta de fé. A aflição faz parte daquele que não tem a tranquilidade, a resignação de passar pelas provas, A felicidade não é deste mundo, a gente já sabe, ele já nos ensinou isso, não foi? Mas vamos ver aqui o restinho deste trecho que Santo Agostinho nos deixa, em que ele diz que entre o mal e o remédio. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com fé removem-se montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e que tem a fé como base será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos de maior dor serão para ele as primeiras notas da alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal modo de seu corpo que, enquanto este estiver morrendo, ele planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e os que choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoados por Deus. Então essa foi, uma mensagem de Santo Agostinho falando que o mal que nós vemos e achamos que acaba conosco, na verdade acaba sendo um remédio para nos limpar, nos purificar, nos fazer melhorar sobre nós mesmos,
sobre nossas escolhas, nosso livre-arbítrio. E ele inicia esse item, né, o mal e o remédio, com muitas indagações, muitas perguntas. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisaram, né, que haveria pranto e ranger de dentes para quem nasceste nesses vales de dores? Então, nós vamos aprendendo aos poucos, lendo e esmiuçando as palavras do Evangelho que Jesus deixou para que aprendêssemos os ensinamentos de Deus e que Allan Kardec veio e decodificou, segundo o Espiritismo, para que conseguíssemos entender, né, a partir do momento que esse véu da obscuridade, que nós também há muito tempo já achávamos que, imagina, será que existe? Ficávamos com as indagações na cabeça, existe algo além da vida? O que será que é? Então, Santo Agostinho vem aqui nos mostrar que é preciso que saibamos que o mal, que as dores, os sofrimentos que passamos nessa jornada servem de remédio, servem para nos limpar, para nos purificar, assim como Lacordaire, nome difícil, Lacordaire também nos colocam, bem e mal sofrer. Eles mostram para a gente que podemos usar de uma forma salutar ou para nos agoniarmos, ficarmos ali passando por uma aflição de uma forma que, sem a fé, a gente já fica ali, passando, experimentando no mesmo instante, segundo as palavras de Santo Agostinho, as angústias dolorosas da aflição, quando não se crê, quando não se tem fé. Então, aos pouquinhos, vamos aprendendo e desvendando todos esses ensinamentos para que saibamos passar com maior resignação as nossas provas terrenas, né? Até o próximo encontro, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, que assim seja. O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Livro 2º, capítulo 9. Intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. Pergunta 526. Tendo os Espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer. Sobe então a uma escada. Esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? É bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada, que deveria quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. 527. Tomemos outro exemplo, no qual não intervenha o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio. Esconde-se embaixo de uma árvore. O raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigindo-o sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore e naquele momento porque o fato estava nas leis da natureza.
não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava. Mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore, sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sob ela. 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil apenas passa de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspira o pensamento de se desviar ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo de maneira a lhe perturbar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória. 529. Que se deve pensar das balas encantadas a que se referem algumas lendas e que atingem fatalmente o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. 529-A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? O que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. 530. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornam as nossas previsões. Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida? Eles se comprazem nessas traquinices que são provas para vós, destinadas a exercitar a vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, das quais sois os principais autores pelo vosso estouvamento. Convence-te, pois, de que se a tua baixela se quebra, é antes em virtude de teu descuido do que por culpa dos espíritos. 530-A. Os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado por simples malícia? Por uma e outra coisa. Às vezes trata-se de inimigos que fizestes nesta vida ou em existência anterior e que vos perseguem. De outras vezes, não há nenhum motivo. 531. O rancor dos seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a sua vida corpórea? Muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com o seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. 531-A. Pode-se pôr termo a isso? E por que meio? Sim, pode-se orar por eles. E ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucram. Nota de Allan Kardec. A experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim expiaremos cedo ou tarde os males que pudermos ter acarretado a alguém. 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas
atraindo para elas a prosperidade? Não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para a usardes, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. É esse o significado das palavras, abre aspas, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, fecha aspas. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente um bem deve resultar dele, que será maior que o mal, e é isso que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou na vossa pessoa. 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Às vezes como prova, mas frequentemente os recusam como se recusa a uma criança um pedido inconsiderado. 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, isso depende da intenção, mas em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de os fazer, nos prazeres que a fortuna proporciona. 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Algumas vezes são os espíritos, outras vezes, e o mais frequentemente, é que vos colocastes mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradecei sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, e depois aos bons espíritos que foram os seus agentes. 535A. Que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos? 535B. Há, entretanto, muita gente que não ora nem agradece, e para quem tudo sai bem. Sim, mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Nós finalizamos aqui esse item, influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. E através das perguntas e respostas obtidas por Allan Kardec, fica claro que os espíritos podem influenciar, sim, aos acontecimentos da vida, né? Que é justo o capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, porém eles não derrogam as leis naturais, que são as leis de Deus. Então podem influenciar, sim, mas sem derrogar a essas leis, então nos influenciando, inspirando a outros que cheguem até nós com as ideias que querem passar, e assim vai. E os espíritos alertam aqui que muitas coisas que nos ocorrem de bom são esses espíritos que intuem, inspiram,
mas que certas coisas que nos ocorrem que não são boas, não podemos atribuir aos espíritos maus essas interferências, porque há algumas coisas que nos acontecem de mal por nossa própria imprevidência, porque não usamos bem a razão, porque não fomos ali corretos, não utilizamos ali os cuidados que deveríamos utilizar, não fizemos as boas escolhas que dependiam de nós. Então, nem tudo podemos dizer que os espíritos estão ali influenciando nos acontecimentos da vida. Há situações às quais, e em sua maioria, somos responsáveis. E é interessante também que eles deixam claro a forma pela qual os espíritos podem fazer essas intervenções. Então, tudo dentro das leis de Deus. Iniciaremos agora o item 9 deste capítulo 9. Esse item 9 se refere à ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Vamos lá à pergunta 536 que Allan Kardec faz. Os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. 536A. Esses fenômenos sempre objetivam o homem? Algumas vezes têm uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não têm outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. 536b. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros dos raios, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Tão pouco destituída de fundamento que está ainda muito aquém da verdade. 537A. Pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo os fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam precisamente a Terra, mas presidem e dirigem os fenômenos segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou que foram? 538.
Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Segundo o seu papel for mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúnem em massa? Em massas inumeráveis. 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não. Faço uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária à harmonia geral? São, entretanto, animais do último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo às necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para a vida, e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem o saberem. Primeiro executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde, ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Mais um item finalizado: ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Para as nossas reflexões, Kardec esclarece assim que há espíritos que contribuem para que os fenômenos da natureza ocorram. São espíritos que podem ser superiores ou inferiores. Os superiores comandam, os inferiores executam. Por hoje finalizamos a nossa reflexão, o nosso estudo, e daremos continuidade no próximo encontro. Fiquem todos no amor de Deus.